graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos nossos irmãos aqui presentes. A você que nos está ouvindo através dessas redes sociais, que Deus continue abençoando a todos. De maneira especial a todos os nossos irmãos que com alegria estão essa noite aqui para estar adorando a esse Deus tão maravilhoso, cheio de graça e de verdade, e que tem sido o nosso Senhor de geração em geração. Nós louvamos a Deus pela sua bondade e amor, e nesse momento nós vamos estar louvando a Deus com um louvor, Eu Tenho Deus, e logo depois nós faremos a leitura do Salmo de número 113. Então louvemos ao Senhor com Eu Tenho Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa luta me
seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura nesse momento do Salmo de número 113. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos, em reverência à palavra do Senhor, fazer a leitura desse salmo. É um salmo maravilhoso da parte do Senhor, a exaltação e o louvor a Deus. Nós vamos adorar ao nosso Deus com este salmo maravilhoso. Salmo de número 113, ele tem 9 versículos e nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Leremos os versos ímpares, a irmã Ana, juntamente com a igreja, fará a leitura dos versos pares. Tá bom? Vamos lá. E diz então a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. E o último versículo que diz: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Eu quero que os irmãos repitam junto comigo esse primeiro versículo, tá bom? Então vamos lá. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus que Deus abençoe as nossas vidas com a sua palavra, com os louvores, e que alcance de maneira especial o coração de muitas pessoas que estão nos ouvindo em todos os lugares. Vamos adorar e vamos louvar a esse Deus com este momento de oração em nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, nós te adoramos e te bendizemos porque tu és Deus, não existe Deus igual ao Senhor. Nós te agradecemos pela sua bondade e amor, pois tu és grande, Senhor, merecedor de toda glória, honra, poder, majestade, porque tu és o Senhor da vida e nós nos sentimos gratos pela sua existência como Deus. Pai, nesse momento, em teu nome, nós te pedimos em favor dos teus servos, que estão espalhados em todos os cantos da terra. Essas pessoas, ó Deus, que te adoram, te bendizem, te louvam, porque tu és o Senhor da glória. Porque não existe Deus como o Senhor, porque o Senhor está presente em todo momento, e as suas mãos estendidas de maneira, ó Deus, que estenda-se, ó Deus, em todos os lugares que se possa alcançar, porque tu és Deus. Pai, nós queremos te agradecer por nossas famílias, nós te louvamos por aqueles, ó Deus, que têm sido recuperados, nós te agradecemos por todos os esforços que têm feito, ó Deus, em todos os lugares, para que pessoas possam, ó Deus, serem transformadas pelo poder da sua santa e bendita palavra. Te louvamos, te bendizemos pelo seu grande amor e por sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar. E nesse momento nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar ao Senhor com aquela música Vem, esta é a hora de adoração, amém?
não tenha dúvida, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder e majestade. E eu
será sempre a minha canção. Eu quero convidar nesse momento, poder sentar. Nós vamos estar convidando o nosso irmão diácono para estar aqui à frente. Nós vamos estar fazendo a coleta dos dízimos e das ofertas ao Senhor. Eu quero dizer a você que nos visita, fique à vontade. A palavra de Deus diz que cada um contribua com aquilo que está proposto no seu coração, com alegria, diz a palavra do Senhor. E nós nos sentimos gratos por isso, porque sabemos que apesar de todas as nossas dificuldades, Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus é bom. Eu fico feliz por saber que, embora nós tivéssemos passado por um momento tão difícil, e ainda continuamos sobre esse momento, e a gente precisa orar para que as vacinas que estão sendo testadas agora venham a dar certo. Eu peço a Deus não somente por isso, mas alegre por uma boa notícia que saiu, e também a respeito de alguns remédios. A gente não vai dizer o nome de remédio aqui, tá certo? Mas nós nos sentimos felizes porque em todas essas coisas nós vemos as mãos poderosas de Deus agindo em favor dos seus servos, em favor das pessoas na face da terra, em favor de todas as pessoas, porque Deus não faz distinção de ninguém, e nós nos sentimos felizes por isso. Então nós vamos nesse momento adorar a Deus com as nossas finanças, cantando aquela música Poder e Honra, Glória e Força, porque é dado a esse Deus maravilhoso a quem nós servimos muito. Capítulo 17, a partir do verso 1, preste atenção à leitura desse texto. E diz então a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, o seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como um sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, e se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a quem me comprazo, escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tomou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e ressuscitará de todas as coisas, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas disseram-lhes: tu o que queres, o que quiser, tudo o que quiseres. Aliás, eles disseram: tudo o que quiseres, e assim farão eles também padecer o Filho, e assim também farão eles padecer também o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falara de João Batista. Vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor, Deus, tem feito na vida da sua igreja. De maneira especial, Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe grandemente. Que esta palavra desta noite possa trazer, Deus, aos nossos corações a alegria, ó Deus, de entendermos que devemos escutar a voz do Mestre, a voz daquele a quem o Senhor tem prazer de nos ensinar as coisas que são perfeitas. Por isso, Deus, eu lhe peço em teu nome que o teu Santo Espírito nos auxilie nesse momento, através daquilo que o Senhor deseja falar ao meu coração e por consequência ao coração da tua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Muito bem, tá bom? A vida de Jesus sempre foi uma vida marcada pelo incessante trabalho dele em favor do reino dos céus, né? Jesus sempre trabalhou, sempre foi marcado com as coisas que de fato ele veio fazer, porque ele dizia que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, e assim diz a palavra. E a gente fica feliz por saber o quanto Jesus nos ensina com esta palavra. De maneira também muito especial, a gente faz lembrar o que o salmista sempre dizia, porque este Deus que se apresenta a nós como Deus entre nós, este Senhor que deixa o seu senhorio, né? Ele abre mão deste senhorio de alguma forma para tomar forma de servo, para fazer exatamente aquilo que era a vontade do Senhor, para que nos ensinasse o quanto é importante a palavra chamar, que significa obedecer, né? Este Deus maravilhoso que não tinha tempo e local para que ele pudesse estar, e todo o tempo estava preocupado com as coisas de Deus, e que o salmista vai dizer: não dormita o guarda de Israel, porque era assim que Jesus fazia por todos nós. Assim como o Senhor que não
dorme um só momento, está sempre disposto a nos auxiliar. Assim estava Jesus entre os seus discípulos, ensinando a sua palavra. O próprio Jesus, um dia, respondendo à pergunta de uma determinada pessoa, ele dizia: olha, os covis, aliás, as raposas têm covis, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem lugar nem sequer para repousar a sua cabeça. E como a gente precisa entender o que é que ele quis dizer em relação a isso, né? Então ele tinha uma dedicação, Mateus capítulo 8, verso 20, ele tinha uma dedicação muito grande pelas nossas vidas e por todo o trabalho que ele fazia, porque ele sabia que estava fazendo algo em favor daquele que o enviou, né? E preocupado acima de tudo, se é que a gente pode dizer isso, porque ele não tinha preocupação alguma, logicamente, é apenas uma palavra que sai humanamente, mas ele estava sempre disposto a fazer a vontade do Pai que o enviou. Assim sendo, nunca a gente vai compreender de forma perfeita a vontade de Deus, senão por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus isso em Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante, que no passado o Senhor se revelou de maneira especial na vida de algumas pessoas, mas a revelação de Deus nos nossos dias é a existência desse Deus presente em nossas vidas, que é capaz de mudar as situações em todo momento em que nós estamos precisando de sua ação, porque Ele não dorme, Ele nos ajuda, Ele está disposto a nos ensinar cada dia a sua palavra, porque se de alguma forma estava em Jesus o desejo de obedecer à vontade de Deus, também estava sobre ele a responsabilidade e o ápice daquilo que ele foi chamado. E o ápice daquilo que ele foi chamado era morrer pelos nossos pecados. E o tempo estava se findando, porque o ministério dele, enquanto durou 3 anos, a palavra de Deus diz que não existe lugar que se pudesse escrever sobre tudo que ocorreu nesse tempo de ministério. Não havia lugar que pudesse guardar tantas experiências que ocorreram. Isso é prova de que ele foi um exemplo de doação da sua própria vida. Interessante que não é uma questão relacionada à doação de vida no sentido de entregar tão somente a sua vida para morrer pelos nossos pecados, mas de uma doação que está acima de tudo na dedicação da sua vida ao Senhor. Portanto, um dos maiores impeditivos na vida de quem não conhece isso de forma abundante é não saber abrir mão daquilo que às vezes faz com que se torne confortável a vida. Por que é que eu digo isso? Porque existem coisas que estão em volta da nossa vida e que faz com que a gente se torne tão confortável em viver dessa forma, que não queremos abrir mão, e isso é de alguma forma e acaba sendo um impeditivo para que outras coisas de Deus possam ocorrer na nossa vida. É tanto que Jesus um dia chega, diz para os seus discípulos, ele diz: aquele que amar mais aquela pessoa que a gente acha que deva ser mais amado na nossa vida, que são os nossos pais, mas ele diz: aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, esse não é digno de mim. É uma palavra forte. Jesus sempre tinha palavras fortes como essa para trazer um ensino importante da sua vida para a vida dos seus discípulos. Então, nós precisamos entender que Deus está acima de todas as coisas. A palavra vai nos ensinar que o amor de Deus, por exemplo, ele não pode ser trocado por qualquer uma outra coisa, não importa o que seja. Deus vai estar sempre no topo da hierarquia das coisas que nós precisamos estar debaixo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu próximo como a ti mesmo. E quando a gente cumpre isso, a gente cumpre a lei e os profetas, assim diz a palavra do Senhor. Então, um dos princípios que quebram essa situação, esse paradigma na vida do homem, é saber que Jesus,
ele quebrou a rotina da vida celeste para estar entre nós. Qual era a rotina da vida celeste? De que ele poderia se comportar com aquilo que ele era, como Deus, na sua execução como Deus, né? No seu estado de Deus, e deixou a sua majestade e glória. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão daquilo que era para ele a sua condição de Deus, para se tornar servo, e servo numa condição que muitas pessoas não querem servir a Deus, abrindo mão da sua própria vida, caminhando na direção da morte de cruz. Porque já a gente precisa entender que existem algumas coisas que possam representar algo de maneira especial na nossa vida, e nós precisamos colocar debaixo da vontade de Deus, colocando Deus sempre como um topo dessas situações, né? E a gente pode lembrar que a prática, por exemplo, das pessoas que conviviam com ele, e na sua grande maioria eram pessoas que praticavam o pecado, mas ele abre mão do céu, onde não há pecado, para conviver ao lado de pessoas que têm amor ao pecado. E muitas vezes essas pessoas o afrontavam de maneira dura, como era o caso dos fariseus. Nesse caso específico, Jesus tinha passado por dois momentos interessantes antes desse momento tão espetacular que os seus discípulos passaram com ele. Segunda coisa, abrir mão da sua vida de uma maneira justa e perfeita, através de uma situação relacionada ao pecado, mas lembrando de que aquilo que te serve como referencial é saber que nós precisamos aprender que em Cristo existe solução até mesmo para o pecado. O que talvez para muitas pessoas é difícil de se desvencilhar, Deus é capaz de nos fazer compreender que o sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para perdão daquilo que nos levaria à morte eterna. Portanto, irmãos, estava chegando perto o tempo em que Jesus Cristo ia ter que fazer com que aquela prática que daria salvação a toda a humanidade deveria acontecer. Eu não sei como estava o coração de Jesus, mas eu posso dizer com toda certeza que ele estava em paz em relação à obediência ao Pai. Isso vocês podem ter certeza. Por isso, o capítulo vai mostrar que antes de acontecer essas situações, Jesus deixou a sua comodidade eterna, porque ele se importava conosco. Nós não temos um Deus que nos olha de longe e que a gente precisa gritar por esse Deus, como ocorreu na época de Elias. E Elias está aqui nesse texto, né? Na época de Eliseu, como também assim ocorreu, né? Desculpe assim, então, a gente precisa entender que Deus estava presente naquele momento, e ele a todo momento queria demonstrar para as pessoas que estavam ao seu redor que nele estava, em Deus estava a solução para aquilo que nos destrói, que é o pecado. Portanto, estava 6 dias, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Interessante que Pedro estava no meio dessa história. Pedro, que só veio se converter após a morte de Jesus, que tinha negado a Jesus no período em que Jesus estava sendo açoitado. Jesus tinha falado para ele: Pedro, o Senhor, Satanás chegou e veio para tentar cirandar a sua vida e pedir que passasse a sua vida sobre uma peneira. No entanto, eu te intercedi por você. Mas era Pedro que tinha passado pelas experiências tão importantes ao lado de Jesus. Houveram coisas na vida de Pedro que talvez muitos crentes dos nossos dias tinham maior vontade de passar por essas experiências e não passaram. E aquele homem que talvez precisasse de ser chamado de fato à responsabilidade de amar a Deus de verdade,
de compreender a sua responsabilidade como apóstolo, de saber que existia algo muito maior do que os seus próprios interesses, para que ele pudesse viver essa vida que de fato Deus esperava sobre a vida dele, e lembrar-se de que o amor que Deus esperava da vida de Pedro era um amor maior do que apenas o amor entre irmãos. Era um amor que era capaz de lembrar-se da necessidade do outro em relação a Deus. E a necessidade da pessoa diante de Deus é de que ele possa encontrar paz no seu coração. Paz essa que a gente só pode trazer ao nosso coração quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus e se confia pela fé que o sacrifício que Jesus Cristo na cruz fez por todos nós é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Outro ponto importante é de que estava Jesus num monte chamado Santuário. É esse o nome que traduz Hermon, Santuário, Monte Santo. Tá? Então, estava Jesus naquele local e existia algo que talvez precisava acontecer na vida de Pedro, Tiago e João e que ia lhes servir no futuro, porque Pedro precisava ter essa experiência de ver algo que fosse sobrenatural, além das outras coisas que ele já tinha passado. E quando ele chegou naquele local, ele viu uma transfiguração acontecer, porque ele transfigurou-se diante deles e os seus rostos resplandeceu como um sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eu preciso imaginar, eu já tive a oportunidade de passar por algumas experiências interessantes na minha vida. Entendi que essas experiências, por mais fracas que fossem, elas me trouxeram uma alegria profunda no meu coração. Mas ver algo como isso, ver o seu próprio Senhor transformando-se em sua condição de Deus e de Senhor e de luz, e além disso tudo, né, além de ter visto essa oportunidade maravilhosa, eis que lhe apareceram mais duas pessoas da história, que é Elias e Moisés. Então, quando Pedro viu aquela situação, ele disse: Senhor, o Senhor deseja que a gente faça aqui um tabernáculo, uma tenda, para que o Senhor, Elias e Moisés possa ficar. Talvez na cabeça de Pedro, ele talvez pensasse assim: essa experiência tem que durar mais tempo. O tempo dessa experiência ainda é muito pequeno, porque eu gostaria que essa experiência durasse um pouco mais. Talvez essa fosse a coisa que ficasse na cabeça de Pedro. Então ele se transfigurou, e a visão, além da transfiguração, além da presença de Moisés e de Elias, o interessante é que a gente precisa entender que Elias dá um recado claro para os discípulos que estão ali, porque estava ali o cumprimento de fato das profecias. Mas Moisés traz também a lembrança da aliança com que esta promessa de salvação veio se cumprindo ao longo dos tempos. Mas uma outra coisa interessante que a gente precisa entender: nem Moisés e nem Elias tinha mais alguma coisa para poder passar para os discípulos senão o próprio mestre. E a gente precisa entender exatamente isso. As profecias se cumpriram e estão se cumprindo até hoje, até porque escatologicamente o fim começa quando Jesus vem, quando ele morre na cruz do Calvário e ressuscita. Aí começa o fim das coisas. E a gente precisa entender essa revelação progressiva da escatologia. E ainda muito mais claro do que isso, o que ficou marcado no coração de Pedro, que está lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 16 e diante. Os irmãos podem abrir 2 Pedro capítulo 1, quando Pedro lá na frente, escrevendo a sua epístola, vai declarar
essa experiência maravilhosa da qual eles passaram. Ele disse: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem me tenho comprazido. E ouvindo esta voz, dirigindo-se ao céu e estando nós com ele no momento santo. Que maravilha! Essa experiência ficou guardada de maneira tal que ele continua dizendo: e temos muito firmes a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atento como uma luz que alumia o lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus seja louvado por isso. Pedro sabia que aquela experiência daria voz e razão a todas as experiências que de fato ocorreram, não somente na sua vida, como na vida de todos os outros discípulos. Aquilo fez uma grande diferença na sua maneira de pensar a respeito de Deus, e agora sim ele vê Deus na sua condição de Deus. Se os judeus daquela época não conseguiam enxergar na profecia, entre os profetas, e no meio do que a lei apontava em relação a Jesus, porque esses dois representantes estão ali claramente para deixar isso mais afirmado sobre o coração dessas pessoas, se de alguma forma isso não traz para o coração dessas pessoas a responsabilidade deles entenderem que Jesus era a resposta de Deus para o seu povo de Israel, ele pôde afirmar com todas as letras de que não existe nenhuma profecia puramente desenvolvida pelo homem que não viesse do Senhor. De maneira, irmãos, que Pedro não compreendia dali por diante que a missão de Jesus Cristo talvez fosse muito mais o ápice da sua missão do que em si o começo dela, que também foi importante. Porque a salvação só pôde chegar à humanidade por causa da morte de Jesus na cruz. Mas esse Senhor, que de fato tem essa presença de dois que não alcançaram a questão da morte, mas puderam de alguma forma chegar próximo a Jesus e trazer para Jesus consolo no momento mais difícil da sua vida. Só Deus poderia fazer isso. E eles deixam claro de que a morte de Jesus se daria exatamente ali perto, Jerusalém. Irmãos, mais do que isso, a nuvem que desce sobre eles causou uma espécie de pavor, de medo profundo sobre os discípulos que ali estavam. E no meio daquela nuvem brota uma voz, a mesma voz que encontra Jesus no Jordão, na época em que João Batista o estava batizando, e quando aparece uma pomba e a voz que dizia: esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. E dessa vez, essa voz chega para os seus discípulos e diz: escutai-o. Porque Moisés não tinha nada mais a dizer.
as profecias não deveriam falar mais nada para os seus discípulos do que tange a chegada do Cristo, do Messias. Mas ele disse: escutem, meu filho. Hebreus, no capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos neste último dia pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Não havia mais nada a se falar a respeito da profecia, porque ela cumpria-se. Não havia mais nada a falar para os discípulos a respeito da lei, porque eles sabiam que a verdade estava ali junto deles. Jesus se apresentou aos seus discípulos como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse ele. E o mais interessante é de que, embora ele soubesse que construir a tenda poderia prolongar aquela experiência, Jesus sabia que não deveria prolongar, porque existia algo muito maior do que ficar ali durante um tempo, para quem sabe os demais poder conhecer aquela experiência. Por isso, escutai. Por isso era necessário que eles pudessem ouvir muito mais a respeito, até depois da ressurreição. Escutai. Por isso a voz do Senhor continua soando aos nossos corações dia a dia, dizendo a você: escutem aquilo que a referência para a vida de vocês é importante todos os dias. Escutai a Jesus. Por isso que ao chegar na boda de Caná, quando aqueles homens vieram procurar a Jesus, por mando da sua mãe, a quem ela disse: olhe, tudo aquilo que ele precisar que vocês façam, obedeçam, porque haverá vinho, e vinho de boa qualidade nessa festa. Portanto, haverá uma grande festa, a festa em que um dia o Senhor fará para chamar o seu povo em todos os lugares da terra. Esse dia o Senhor tem preparado de maneira especial para levar a sua igreja. E Deus espera encontrar em você um coração temeroso e capaz de dobrar-se à voz daquele que nos ensinou que a única resposta que nós temos para a vida de pecado que nós vivíamos é crer no sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário. E essa palavra, ela deve ser estendida a todas as pessoas, porque se ouço essa palavra que um dia trouxe transformação à minha vida, outras pessoas precisam ouvir a partir de mim essa palavra que transforma e liberta. E o que é que eu tenho feito? Ouvido Deus todos os dias dizer ao meu coração: escutem o Filho. Será que você tem feito isso? E quando você não pode ir, será que você tem ouvido? Quando Deus diz: olhe, muitas pessoas haverão de dizer: eu creio. E quando nós não podemos ir, existem pessoas que estão dispostas a ir, e nós podemos enviar essas pessoas. Quando temos coragem de poder ajudar os nossos missionários nos muitos campos que existem no mundo inteiro, principalmente na nossa Bahia. Quantas missões existem aqui e que dependem de que você creia naquilo que um dia lhe fez mudança significante na vida. Mas muito mais do que isso, proporcionar para
para outras pessoas a oportunidade de dizer: eu creio. E eu quero fechar essa mensagem dizendo para vocês aquilo que Jesus Cristo disse a respeito tanto de Moisés quanto de Elias. É de que se um representava a lei e a aliança e o outro a profecia, de uma forma muito especial também o Senhor tinha algo a falar aos seus discípulos. É de que preocupado eles lembravam daquilo que os escribas ensinavam a respeito de que só se poderia confirmar de fato que o Messias estava presente, sabendo que antes dele estava Elias. Mas a palavra profética da palavra do Antigo Testamento não tinha revelado isso àqueles que tanto ensinavam, mas que em dado momento o Senhor apontou as grandes falhas realizadas por essas pessoas que eram puramente políticos religiosos. É de que, primeira coisa, nós não podemos ser iguais às pessoas que são infiéis. Nós precisamos de ser fiéis a Deus em todos os sentidos, e somos fiéis a Deus em todos os sentidos quando o referencial da nossa vida não são as placas que caem, mas é o nome que permanece e prevalece para sempre. Esse nome que foi chamado dessa forma antes mesmo da sua chegada. Antes mesmo que as pessoas entendessem quem ele era, ele já era apontado pelos grandes profetas. Mas foi de pessoas como Elias no seu passado, que lutou contra os absurdos que ocorriam na sua época, contra alguém que fez uma aliança com uma mulher que se prostituía, a quem muitas vezes fizeram com que o seu povo prostituísse-se, fazendo com que ele se esquecesse de adorar o Deus que era verdadeiro para dar lugar a Baal, mas que teve coragem suficiente, embora no momento de pavor se escondeu numa caverna, mas tendo sido procurado muitas vezes, para a glória de Deus, o Senhor levantou as suas mãos em favor do seu profeta, e aqueles que durante muito tempo dizimaram os homens corajosos de Deus, que gritavam o nome daquele que é digno de receber toda a glória e honra, e que perderam suas vidas como profeta, agora se revela de uma forma diferente. Esse Elias que as pessoas esperavam é um outro Elias, e o seu nome é João Batista. Nós não estamos falando de reencarnação, porque não existe nenhuma possibilidade disso, até porque Elias não morreu, ele foi levado vivo. Então isso já quebra imediatamente qualquer possibilidade nesse sentido. Nós estamos falando de alguém que um dia, revelado pelo Senhor, nota-se no coração desse homem a mesma sensibilidade de um profeta que Deus amou e zelou por ele, mas que infelizmente perdeu a sua vida, como muitos dos profetas da sua época. Ele anunciou o caminho do Senhor e revelou Jesus, a nossa razão de ser e de existir. Que essa palavra traga uma reflexão importante ao seu coração, no sentido de você parar para pensar na grande responsabilidade que teve Jesus para conosco, nos amando, guardando o nosso tempo
levando ao Pai em suas orações um pedido por muitos de nós. E certamente ele dizia: sei com aqueles que nascerão. E ele não se esqueceu de nenhum de nós. Portanto, escutai a voz do amado, porque continua dizendo ao coração de cada pessoa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos ao Senhor nesse momento. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, porque cada um de nós tivemos a oportunidade na nossa vida de escutar a voz daquele que nos chama à vida, que nos chama à responsabilidade, que nos chama para que nós possamos sustentar aqueles que estão indo em nossa frente, que nos chama à responsabilidade de sabermos que o nosso Senhor, que deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós, abriu mão da sua vida em comum, daquilo que talvez pudesse trazer para ele conforto, para que aos nossos corações o conforto fosse de salvação. Encontra nesse momento em cada vida que dobrou o seu joelho, quem sabe fechou os seus olhos nesse momento para ouvir a sua voz, e traz ao coração dessas pessoas a alegria de poder, de fato, cumprir a sua vontade, quando ouvimos a voz daquele que nos ensina a nos arrepender dos nossos maus caminhos. E obrigado, Senhor Deus, pela sua igreja. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, por cada pessoa que ouviu a sua voz e que certamente o Senhor não se esqueceu de nenhum deles. Obrigado pela oportunidade de falar do Senhor, mas também de ouvir a sua voz em meu coração, que clama noite e dia a que eu viva cada dia mais diante do Senhor. Que a bênção do Senhor seja com o seu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a graça desse Deus maravilhoso, que foi capaz de doar o seu único Filho, a quem o Senhor amou e que nos ensinou que o escutasse, pois a vida dele foi e será sempre preciosa a todo que crê. Que a consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja,